Permite ainda ao enteado ou enteada, se houver motivo justificado, a averbação do nome de família de seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de seus sobrenomes de família. Permite o edital de proclamas em meio eletrônico. Reduz o prazo de emissão da emissão da certidão de habilitação. Exime a participação do MP passa a ser eventual apenas em caso de alegação de causa de suspensão ou impedimento. Permite a celebração e serventia da escolha dos nubentes. Essa lei ainda permite no registro civil a celebração do casamento em meio eletrônico por sistema de videoconferência. Veja, senhores, quanta novidade. E qual é o intuito da lei? É informatizar as serventias, é trazer facilidade ao cidadão. Então, se o pensamento anterior era acabar com os serviços notariais registrais, o pensamento hoje é modernizar. E o serviço notarial registral hoje passa a ser cada vez mais essencial à população. Criar o termo declaratório de união estável, procedimento de certificação eletrônica de união estável perante o oficial de registro civil. Então, embora você possa afirmar a união estável mediante escritura pública de união estável, embora você possa entrar judicialmente pedindo reconhecimento da união estável, no próprio registro civil você pode firmar um termo declaratório de união estável, que não terá data do início da união estável. Porém, se você fizer um procedimento de certificação eletrônica, você inclusive pode constar uma data do início da união estável. Já em relação ao tabelionato de notas, que é a minha área atual, alterações no tabelionato de notas. Altera a Lei 8935 de 94 para vedar a exigência de testemunhas apenas em razão de o ato envolver pessoa com deficiência, salvo disposição em contrário. Era muito comum, né, os notários exigirem testemunhas para pessoas com deficiência. Ora, uma pessoa com deficiência, ela pode lavrar uma procuração, ela pode fazer uma escritura pública? Essa é uma pergunta que muitos colegas se perguntavam, muitos notários mesmo tinham essa dúvida. Uma pessoa com deficiência, aqui não fala somente de deficiência física. Uma pessoa deficiente, um certo grau de deficiência mental, ela poderia fazer um ato notarial? Então, senhores, com o Estatuto do Deficiente, foi excluído lá do rol de incapacidade absoluta os deficientes. Só os incapazes. Aí tem os relativamente incapazes. Criou-se a tomada de decisão apoiada. A partir de então, eu posso lavrar uma escritura que tem um deficiente? E só por ser deficiente eu tenho que exigir testemunhas? E aí depende. A qualificação das partes ela é feita pelo notário. Lá no Rio, por exemplo, o Rio de Janeiro hoje, ele é uma referência, o Código de Normas do Estado do Rio de Janeiro hoje, entrou em vigor em fevereiro de 2023, e hoje ele é uma referência em relação a isso. Por quê? Porque ele ele deixa mais claro, digamos assim, que a aptidão para verificar a capacidade das partes é do tabelião de notas, não é do médico, embora o médico possa ajudar, ou as testemunhas possam ajudar. Quem vai verificar se aquele deficiente, ainda que mental, tem condições de manifestar a sua vontade é o tabelião de notas. Então, se eu pedir uma certidão de registro civil, verifico que a parte não está interditada, ou seja, não houve uma análise judicial de interdição, a pessoa não está interditada, e eu consegui entrevistá-la, por mais que ela tenha um grau reduzido de capacidade, mas ela compreende o ato que está sendo praticado. É justamente isso que a lei está dizendo. Ela é deficiente, mas ela consegue manifestar a vontade. Ela consegue compreender o ato que ela está praticando. Então, eu poderei e deverei lavrar o instrumento. Só que, inclusive, eu não posso exigir testemunha somente por causa disso.